médica. Nós queremos que é mais fácil de você assimilar isso de uma forma rápida, tá bom? Então nós vamos para o último agora, e o review de hoje é continuando sobre a justiça própria. Nós sempre relembramos o que nós aprendemos no semestre retrasado. Por que nós fazemos isso? Porque tudo que nós fazemos na Eclésia, irmãos, nós tentamos caminhar na mesma palavra. Então, nos Eclambes, nós vamos agora estar falando da mesma palavra. Para as crianças, até para as crianças, nós adaptamos isso que nós estamos falando para as crianças. Para quando ela chegar em casa, a família compartilhar do que nós estamos vivendo. Isso tem sido muito bom. Quem já foi transformado por algum tema aqui? Bem? Detox é um dos temas que eu posso falar, eu fui transformado. Eu tenho 2 temas assim que eu particularmente mexo muito comigo, que é o tema descanso e é o tema detox. Porque a justiça própria, ela está a todo momento quase na nossa vida, principalmente no nosso ambiente de trabalho, de faculdade. A própria faculdade você só passa se você tiver merecimento. O trabalho, você vai conseguir um bom trabalho se tiver um merecimento. Então o mundo te ensina que você vai conseguir se você merecer. Está entendendo? Olha só que interessante. Mas com Jesus foi totalmente diferente. Com Jesus você é aceito porque Ele mereceu. Você é aceito porque Ele já fez por você. E qual que é o nosso papel nisso? Aí eu te pergunto, qual que é o papel do crente? O papel do crente é fazer algo para merecer a salvação? O papel do crente é fazer alguma coisa para merecer o amor do Senhor? É você se trancar no seu quarto, ficar orando talvez uma semana e falar, agora o Senhor me ama. É isso? Não! Então o nosso papel é apenas um. O nosso papel é crer na justiça. O nosso papel é olhar para o Senhor Jesus Cristo e falar, eu creio. O que significa eu creio? O eu creio é, eu aceito. Está aqui Jesus na minha vida. Eu aceito tudo isso que você está falando. Eu aceito. Conduz a minha vida nessa justiça. Então, irmãos, a gente precisa entender que... Vamos lá. A gente precisa entender o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela fala lá em Salmos 111, versículo 3. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor. E a sua justiça, o que ela é? Ela dura para sempre. Ela é eterna. A justiça de Deus nunca morre. Então, se a justiça de Deus, ela dura para sempre, ela é eterna, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Por quê? Porque ela dura para sempre. O que isso quer dizer? Quer dizer que se Cristo fez você justo, se você é justificado em Cristo, isso dura para sempre. Não tem ninguém mais que pode quebrar essa justiça em você. Não tem mais como quebrar. Alguém pode falar para você, você não presta, você é injusto, você é mau caráter. Você vai na igreja, mas vive outra vida. E constantemente as pessoas tentam mostrar que você não tem a justiça de Deus. E constantemente elas querem mostrar que você tem que conquistar a sua justiça. Mas a partir do momento que você crê na justiça de Cristo, ela dura para sempre na sua vida. O diabo não pode mais tirar isso de você. Nenhum homem mais pode tirar isso de você. Porque Cristo já pagou todo o preço naquela cruz. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a justiça de Cristo é para você. Foi dada para você. Olha o que fala lá em Romanos 5,17. Não, eu vou ler depois eu leio esse daqui. Vamos ler esse daqui, ó. Romanos 10,1 diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é quem? Quem é o fim da lei, irmãos? Cristo. Mais uma vez, diga comigo, Cristo é o fim de toda a lei. A palavra está dizendo isso lá em Romanos. Mas para que Jesus foi o fim da lei? Porque o próprio Jesus
Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele diz assim: não vai passar nenhum tio da lei. A lei não passa até que toda a lei se cumpra. A lei realmente não passa. Vamos dizer assim, os pedidos de Deus, as exigências de Deus, elas não passam até que toda a exigência fosse cumprida num só. E quando Jesus ele morre naquela cruz, ele cumpriu tudo aquilo que Deus pedia para você. O que Deus pedia para você? Vamos lá. O que Deus pedia para você? Ele pedia para você tem que se consagrar. Olha só que interessante. Isso não muda hoje. Você tem agora que obedecer. Você tem que fazer isso, e não pode fazer isso, e não pode tocar nisso. E todo o povo fazia porque era uma lei, era uma ordem, era um mandamento. Então a lei é um mandamento, eu estou mandando, você tem que fazer. E quando o pai manda e a criança não obedece, o que o pai faz? Corrige. Vai apanhar um bumbumzinho, tá bom? Olha que interessante. Mas na época da graça em que nós vivemos, você é consagrado. Você agora é puro. Você ora como pedia na lei, sim, você ora, mas agora você não é mais obrigado, porque você tem vontade de orar. A intenção é que você tenha vontade de vir na igreja. A intenção é que você tenha vontade de servir ao Senhor. Não mais obrigado, mas porque agora existe o Espírito Santo dentro de você, e esse Espírito produz vontade. Por quê? Porque ele te guia aonde você vai. Não é porque nós vivemos a graça que agora nós vamos viver pecando. Paulo falou isso. Não, o pecado é horrível, o pecado é ruim. Nós nunca falamos que o pecado é bom. Ele é ruim. Ele acaba com muitos sonhos, com muitas vidas. Mas preste atenção. Nós não pecamos não é porque nós nos esforçamos. Acredite. Nós não pecamos porque o Espírito dá força para nós. E se tiver um dia que a gente errar, ele vai dar força para nós. Sabe para quê? Para a gente ver que a gente continua justo. Esse é o maior desafio do crente. Ver que mesmo quando ele erra, naquele dia que você falhou, você pode olhar para o céu e falar: Senhor, eu sou justo. Obrigado pela sua justiça. Senhor, eu errei. Confesso o pecado. Eu errei. Mas eu agradeço pela sua justiça. Essa é a verdadeira confissão. Confissão, irmão, não é você ficar lá: Senhor, eu não presto. Tem gente que fala assim: eu não presto. Acho que Deus olha e fala: como que você não presta se eu dei o meu filho por você? Se você não valesse nada, eu não ia dar Jesus por você. Olha o quão grande amor o Senhor tem por você. Então, o fim da lei é Cristo. Mas para que Jesus foi o fim da lei? Para a justificação de todo o que crê. Quantos creem em Cristo? Quantos creem nesse Jesus? Deixa eu dizer uma coisa: você é justo. Você é justificado. Olha que interessante. Mas a gente não tem ideia do que é ser justificado. O que é ser justificado? Você já viu um país? Eu vou dar um exemplo para você. Se eu não me engano, foi na Indonésia que um brasileiro ele entrou com droga nos tubos da Asa Delta. Ele passou na alfândega e entrou com droga nos tubos da Asa Delta. A polícia descobriu, cerrou, estava cheio de droga. Ele foi condenado à morte. Aí nós entramos num debate. Aquilo era justo? Porque aqui a gente não tem pena de morte. Você olha isso, na época Dilma ligou pro governo, pediu para liberar, ele não teve jeito, ele morreu. Levou um tiro. Então, ele foi condenado à morte. Para nós que vivemos no Brasil, você fala: rapaz, acho que não, né? Acho que dá para ter liberado, não é para tanto. Não é para tanto. Às vezes você anda na rua, você vê gente usando droga. Imagina todo mundo que fosse andar com droga no Brasil fosse morto. Entendeu? Agora, se eu falar para você, um sequestrador que sequestrou a família e matou toda aquela família, estuprou toda aquela família, tinha criança e tudo mais. Aí como que você fala? Aí pode ser que ele mereça, porque aí, o que é essa base de justiça? É a sua, não é a de Deus. Você está entendendo o nosso senso de justiça? Para uns você fala: esse merece morrer. Para outros você fala: não, esse daqui não merece. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Aqueles que pecam, o destino deles é a morte.
Bastava um erro. Deixa eu te falar, é um erro. Um erro. Para que Adão acabasse com a humanidade. Um erro. Qual que era a lei do jardim? Porque no jardim tinha lei, viu? O jardim tinha uma lei. Qual que era? Não come. Porque se você comer, vai morrer. E toda geração vai pro saco junto com você. Olha que coisa. Aí você fala assim, mas se eu estivesse no jardim, que isso? Como que Adão conseguiu? Era só não comer. Acredite, se ele não comesse, alguém ia comer. Talvez eu, talvez você, eu não sei. Mas irmãos, bastava um pecado para que nós fôssemos condenados à morte. Um pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é isso? Isso é justiça de Deus. Muitas pessoas acham que Deus é um Deus complacente com o pecado. Não, Deus, Ele aceita o pecado. Não, Deus jamais aceita o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não aceita o pecado. Eu vou explicar isso para você, tá? Fica comigo aqui até o final, por favor. Bastava um pecado para Deus olhar e falar, pode morrer. Você vai morrer, Adão. O povo que adorou o bezerro de ouro lá, Deus fala, Moisés desce e mata todo mundo. Que Deus é esse? O Deus do Velho Testamento, quando você olha, dá até medo. Ele matava gente, irmão. Ele mandava matar. E aí as pessoas falam, mas o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus de hoje? Exatamente, Ele é o mesmo Deus. A justiça dele é eterna e dura para sempre. Ué, como que então nós estamos vivos hoje? Como que a mão de Deus não pesa sobre nós? Porque Deus não mudou, mas você mudou. Algo dentro de você mudou. E quando você aceita Jesus, o Senhor Deus, Ele passa a olhar o Filho dele em você. E agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês estão entendendo? Olha só que interessante. Quando Deus olha você, Ele olha o Cordeiro, Ele olha o Filho. E Jesus foi aquele que cumpriu toda a lei. Jesus foi aquele que não pecou. E quando Ele olha para você, Ele consegue enxergar o sangue do Cordeiro. E Ele fala, está justificado. Pode passar. Eu não peso mais a mão sobre você. Se você é cristão e ainda acha que Deus pesa a mão sobre você, deixa eu dizer uma coisa. Você não conhece o verdadeiro Jesus. Ele se colocou no seu lugar. Vamos ler no versículo aqui. A justiça é uma dádiva. Olha que interessante. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A palavra diz que por meio de um homem, um único homem. Quem que é esse homem? Que entrou a transgressão no mundo. Qual que foi o homem que entrou a morte? Adão. Agora, você já pensou assim? No dia que eu chegar no céu, mas eu pego aquele Adão. Vou falar, cara, você é burro. Vou falar assim, Adão, na boa. Vem cá, parceiro, tamo junto no céu, mas na boa. Você é burro, hein? O que você foi comer? Senso de justiça. Nós temos constantemente esse senso de justiça. Quando você liga, por que as pessoas gostam tanto de ver Cidade Alerta? Às vezes você nem assiste, mas você está na casa da sua avó, está na casa do vô, porque o vô que assiste Cidade Alerta. Na casa do tio, só passa notícia ruim naquele negócio, né? Mas aí você fica lá e você começa a ver. Esse dia eu estava no Natal, e a gente estava lá e estava passando Cidade Alerta, uma notícia de um motoqueiro que foi morto. E eu fui mudar, né? Na boa, assim, o cara, não, deixa lá, quero ver essa reportagem, quero ver o que aconteceu com esse cara. Sabe por quê? Porque desperta o nosso senso de justiça própria. Porque você olha o ladrão e você fala, esse aí merece morrer. Esse aí tem que apodrecer na prisão. Só que você se esquece que um dos seus pecados te mandaria para mais que uma prisão. Te mandaria para o inferno, para o lago de fogo. Você já viu o filme? Vou dar uns filmes que eu assistia quando era criança, tá? Filme do Van Damme. Vocês nem conhecem o Van Damme? Nossa, você vê que você está ficando velho, então ninguém mais conhece as coisas que você fala. Vamos lá, filme de ação, tá bom? Você põe lá o filme, aí tem um mocinho, né? Aí tem um cara mau.
Aí o cara mal faz tudo, mas no final, o mocinho vai e mata o cara mal. É um alívio, dá aquele negócio gostoso, você fala, uau, que negócio legal. Assiste lá os Vingadores, nossa, quando eles vencem e matam, mas é uma pessoa morrendo, não importa o que ela fez. A gente sabe que perante a palavra, aquele sentimento é um sentimento de justiça. Então eu estou dizendo, nós como seres humanos temos esse sentimento de justiça. E olha, esse sentimento entrou por causa de uma pessoa, Adão. Pergunta para o seu irmão assim, você estava lá no jardim? Estava? Não. Ninguém estava no jardim. Não tinha o que você fazer. Não dá mais para fazer nada. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Mas Adão errou. Adão pecou. E preste atenção, você não tem nada a ver com isso. Você pagou o pato, desculpa. Pagamos o pato e estamos no mundo que nós vivemos hoje. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Você estava no dia da crucificação? Você viu Jesus morrendo na cruz? Alguém viu? Não viu. Mas por que você acredita nisso? Simples. Você tem convicção. Você crê. E preste atenção, assim como você não estava no jardim, não tinha nada a ver com você, Jesus morre na cruz. E preste atenção, você não fez nada para isso também. Você não fez nada para receber esse presente, mas Ele te deu. O que você tem que fazer agora? Abre a mão e fala, eu recebo o seu sacrifício. No momento que você crê no sacrifício, você é justificado. Justificado do quê? Justificado de toda a morte. Então, ser justificado, o que é ser justificado? É você ser livre. A sua sentença está paga. E agora você pode viver. O pecado te aprisionava, mas quando você entende que você é justificado, agora você pode viver. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Quantos amam esse Jesus? Amém? Justiça não por obras. Então Romanos 4 diz, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, o que diz as Escrituras? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. No que Abraão creu? Abraão creu na promessa que Deus falou: a sua descendência abençoará todas as famílias da terra. E Paulo diz, quando Deus falava a respeito da descendência, estava falando a respeito de Jesus. A descendência, não os descendentes, é a descendência que ia vir. Esse é Jesus. Abraão creu no Jesus que iria vir depois dele. E você? Você creu no Jesus que já veio. Tanto você quanto Abraão creram. Abraão creu lá na frente, mas você creu lá atrás. Não importa o tempo que você está, porque o tempo de Deus não está preso no nosso tempo. O importante é crer. O crer, ele passa todo o tempo. O crer, ele ultrapassa toda a barreira de tempo. Quando você crê em Jesus, a doença que talvez demorava dias para ser curada, ela é curada no mesmo instante. Por quê? Porque o crer não está preso ao nosso tempo. Quando você crê nas promessas de Jesus, aquilo que você imaginava que ia demorar muito tempo para acontecer, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Mas por quê? Porque tudo acontece no tempo de Deus. Nós só precisamos fazer uma coisa: crer na justiça. Creia na justiça. Creia na justiça. Poderia falar isso a noite inteira para você. Creia que você é justo. Você ainda pensa que você pode fazer alguma coisa para Deus, que você ainda pode fazer alguma coisa para alcançar algo. Deixa eu dizer uma coisa: você não precisa fazer mais nada. Você só tem que crer na justiça. Depois que você crer na justiça, tudo que você faz é pelo Espírito. Acredite, eu estou aqui hoje porque eu quero. Eu amo estar com vocês. Amo. É porque eu quero. Por que você vai para a igreja? Porque você sabe que lá você vai escutar palavras de vida. Você pode até sair de casa daquele jeito: nossa, hoje, mas eu vou. E quando você chega lá, você recebe vida através do louvor, através da palavra, através de um abraço. Vida de Deus. E eu quero crer que quando você sair daqui, você não vai sair mais com a mentalidade que você entrou.
Você vai sair com outra mentalidade a respeito de Jesus, quem Ele é na sua vida. Amém? Vou passar isso aqui. Vou passar. Quero falar sobre Jesus, a nossa justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, que em Deus acredita a justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa. A maioria das pessoas que estão tristes, desamparadas, depressivas, o gatilho desses sentimentos na vida dela é culpa e condenação. Porque isso desperta ansiedade, desperta estresse. É a condenação de que se você de repente perder o emprego, você vai perder o salário. E aí se você perder, aí você começa a fantasiar aquele furacão de coisas. Deixa eu dizer uma coisa: o medo é um sinal de justiça própria. O medo na nossa vida é um sinal de justiça própria, porque você não crê na justiça de Deus. Quando nós cremos e falamos, minha vida está nas mãos do Senhor, presta atenção, o medo não tem poder mais sobre você. Não tem poder. Por isso nós temos que aprender a deixar ir. Daqui 2 semanas nós vamos falar sobre descanso. E a gente vai falar sobre o seguinte: deixe ir. Eu acho que foi uma das pregações mais radicais assim na minha vida, porque às vezes parece meio desleixado, né? Mas acredite, quando você crê no Senhor, tem muita coisa que você fala, deixa, o Senhor está cuidando. Mas nós queremos segurar. A gente quer prender. A pessoa amada está querendo sair da sua vida. Você vai atrás dela, você cerca ela, você faz alguma coisa para prender aquela pessoa. Mas às vezes o que você precisava fazer é deixar ir. Porque às vezes Deus está de volta. Você está entendendo? Não é que nem aquele negócio do poste, né? Trazemos a pessoa amada em 3 dias. Mas quando você deixa ir, preste atenção. Se fosse o melhor para você, Deus traz. Mas se não for, Deus vai dar outro muito melhor. Acredite nisso. Tem coisas na nossa vida que você tem que deixar ir. Não prende. Quantas vezes, irmãos, eu como pastor, a pessoa é orei, e aí você ficava cercando a pessoa. Você falava o quê? Será que aquele lugar para onde você vai é o melhor de Deus para você? Tome cuidado, você vai sair debaixo da minha cobertura. Será que... o pastor Valmir conhece mais do que eu dessas coisas. Será que é o tempo de Deus para você? E é sempre um será, né? Sempre um será, nunca traz paz para o nosso coração. Sempre deixa a gente com mais dúvida. Será que você vai frutificar naquele lugar? E aí a gente fica fazendo esse jogo. Presta atenção, isso é controle. Tudo que você controla, tudo que você faz tentando controlar pessoas, irmão, isso é justiça própria. É você tentando provar algo para você mesmo. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Primeiro, nós não somos donos do rebanho. Ninguém de vocês morreu por mim. Deixa eu dizer uma coisa, eu não morri por vocês. Para de achar que eu sou a sua cobertura. Não sou. Sua cobertura é Cristo. Sua cobertura é Cristo. O que eu sou? Sou o seu pastor. Sim. Quero pastorear você. Quero te mostrar um caminho de Cristo. Isso sim. Quero ser um mentor para as pessoas. Sim. Mas, irmãos, cobertura espiritual, acredite, tem alguém melhor do que eu. Esse alguém deu a vida por você. Ele te comprou. Então, irmãos, a justiça própria tem o poder de minar a nossa fé. Porque nós paramos de crer em Cristo e agora nós confiamos na nossa justiça. Medo, milindre, crente que é melindroso, qualquer coisa que você fala ele magoa. E não, irmãos, pessoas que vivem a graça, sabe o que acontece? Eles estão cada vez mais maduros. Pode ter um dia que você fica triste, mas no outro dia está tudo certo. Você conserta aquilo e você continua a sua vida. Sabe, eu sou tão feliz que eu tenho visto muitas pessoas no nosso meio ficarem maduras em Cristo. Porque família tem atrito. É ou não é? Quem tem irmão aqui? Quem dá uns atritos com o irmão de vez em quando? Acredito que mesmo depois de casado pode acontecer coisas que o irmão vai ser quebrado. Deixa eu dizer uma coisa, igreja, nós temos irmãos. O bom é que ninguém nunca
discutisse. Mas deixa eu dizer uma coisa, vai acontecer. Só que nós, como pessoas maduras, nós temos que entender, é meu irmão, talvez hoje eu não vou gostar, posso ficar de bico, mas amanhã está tudo certo, porque nós estamos crescendo em graça nesses dias. Vamos querer crescer na justiça do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos agradecer, Pai,